Bom, graças a Deus, estamos aqui para a nossa disciplina agora de heresiologia, tá bem, ó? Heresiologia, que é a disciplina que trata sobre as heresias. Essa palavra heresias vem do grego haireses, tá bem? O que é uma haireses? É uma alternativa, é uma escolha. Existe a ortodoxia e existe a heresia. A ortodoxia é aquela doutrina correta. A heresia é a alternativa, é o desvio de doutrina. E a gente vai estudar aqui o máximo que a gente vai conseguir sobre esse assunto. Começando pelas terminologias. O que é terminologia? São as palavras que são utilizadas na disciplina. Isso chama-se terminologia. Espero que vocês consigam aí enxergar bem, tá bom? Para começo de conversa. Então, vamos lá. O termo religião vem do latim religare e significa ligar-se novamente, porque nós vamos da heresiologia vinculado com a religião. Nós temos a ortodoxia, as doutrinas corretas, a doutrina certa, a ortos, doxia. Doxia é a glória ou a doutrina. Ortos é o certo, é o direito. Bom, na nossa religiosidade nós temos que ter as doutrinas que são corretas. Não dá para a gente ficar com uma opinião. Eu acho que talvez seja isso, eu penso assim. Isso aí serve para as ciências naturais, a ciência dos homens. Mas quando a gente vem para a revelação das coisas de Deus, precisamos de um pouquinho mais de assertividade, né? Andar mais no caminho da seta. Qual que é o caminho da seta? Sai do arco e vai para o alvo. Se não está chegando no alvo, houve um desvio de rota. Esse desvio de rota a gente chama de heresia. Quando a gente vem para a religião, nós temos que trabalhar com o quê? Tanto com a ortodoxia quanto com a heresia. Para eu saber o que é ortodoxia, eu tenho que saber qual que é a heresia. Quando eu estabeleço isso aqui é heresia, o contrário dela vai ser a ortodoxia. A palavra religião também é um conjunto de práticas e princípios que regem a relação entre o homem e a divindade. Qual que é a ideia? A ideia é que o homem está desligado de Deus. Estando desligado, ele precisa ser religado. Aqui está o homem, H, aqui está Deus. E nós estamos com um circuito desconectado. Está vendo? Não tem. Deus não se comunica com o homem não se comunica com Deus. Aí vem o termo religião. A religião é justamente esse R aqui, ó. É a conexão entre o divino e o sagrado. Bom, essa conexão exige o quê? Exige práticas, tá vendo aqui, ó? Práticas e princípios. Por exemplo, quando eu estava começando os estudos da história da religião, eu descobri o seguinte, de que os deuses, para serem encontrados, eles exigem que o adorador fale as palavras corretas. Se os homens não falarem as palavras que o Deus quer ouvir, ele não vem, ele não ouve, ele só ouve quando dá a senha para ele. Qual que é a senha? Cada religião tem uma senha. Por isso que vocês vão encontrar no mundo da religião o dia certo, o lugar certo, a pessoa certa, a festa certa. Tem que estar tudo conectado. Então, se não tiver alguma coisa conectada, o Deus não se manifesta. Isso nas religiões. Nós, aqui no cristianismo, a gente já simplificou bastante. Quem simplificou para nós? Jesus. Por que ele simplificou? Por causa que ele dispensou a religião e ele mesmo fez isso aqui, ó, esse caminho. Então, ele, Jesus, fez o trajeto que a religião procura fazer. A religião sempre vai ser um conector. Sempre um conector. Se alguma coisa der errado na conexão, não tem contato com Deus de maneira nenhuma. É possível ter contato com Deus fora de Jesus Cristo? O livro de Atos diz que sim. Cornélio era um homem que ele tinha esmolas que ele fazia diante de Deus e orações que ele fazia também. Era um soldado romano. Era um centurião. Ele tinha uma piedade dele, particular dele. Dentro da piedade dele, ele era um homem que ele fazia esmolas e orações. O que o anjo disse? Cornélio,
as tuas esmolas e as tuas orações foram lembradas diante de Deus. Agora vamos acertar. Vai chamar Pedro para que Pedro te mostre o caminho certo. Isso aqui no livro de Atos diz o quê? Diz que existe contato das pessoas com Deus através da sua piedade. Ó, P de piedade, R de religião. Elas têm contato com Deus, mas é um contato religioso. O que está faltando? Está faltando eliminar esse mediador e colocar o contato direto através de Jesus. Por isso não se espante, tá bem? Quando uma pessoa disser que ela fez uma reza para Deus e ela foi ouvida. Não se espante que ela fez uma oração para Deus e foi ouvida. Que ela fez um voto para Deus, diretamente para Deus, e ela foi ouvida. Em todas as tradições religiosas, tá bem? Não significa salvação. Não. Mas ser atendido por Deus, são atendidos. Se não for por Deus, é por causa que o demônio, o diabo, entrou no circuito e aí ele trapaceou. Se fez passar por anjo, se fez passar por Deus e ele trapaceou. Mas muitas pessoas que não são crentes, não são evangélicos, não são da nossa profissão de fé, espalhados pelo mundo, sem a mediação de nenhum sacerdote, padre, mulá, sheik, rabino, ele sem mediação nenhuma faz uma prece direto a Deus e é atendido. Deus disse: eu habito num alto e sublime trono, mas também com o abatido e contrito de coração, sem mediador nenhum, sem religião nenhuma. O que não significa salvação, significa a bondade de Deus. De novo, o livro de Atos diz o quê? Deus não deixou de ficar sem testemunho de si mesmo. Durante todos os tempos ele deu plantações, colheitas, tempos, estações, para que os homens, mesmo no escuro, estivessem tateando para ver se encontravam a Deus. Não é verdade? Não está escrito isso? Por isso, existe sim um contato entre as pessoas e Deus fora da religião cristã e sem a mediação de Jesus. Esse contato é religioso ou é pela piedade, não significando que essas pessoas têm salvação. Aí vem a confusão. Qual que é a confusão? Já que Deus me atendeu, então estou na religião certa. Já que Deus me atendeu, então estou no caminho certo. Não, aí vem as heresias. Até nós que estamos na fé cristã, temos um monte de heresias. Imagina lá fora. Até quem está acertando erra. Imagina quem está errando. Se um cego guia um outro cego, ambos caem no buraco e ponto final. Não é o que Jesus disse? Por isso a gente tem que começar nossos estudos já levando isso aqui em consideração. A religião é uma espécie de religação. Existe um conjunto de práticas e princípios que regem essa relação entre o homem e a divindade. O termo religião, em sua aplicação básica, tem a ideia de que certos poderes sobrenaturais podem exercer autoridade sobre os homens, e isso é verdade. Tá bem? Quando a gente vem para esse mundo aqui, esse mundo é extraordinário. Tá bem? Você tem a religião oficial. Eu vou ter que usar só um pedaço da lousa, né? Só um pedaço da lousa. Não. Para lá fica melhor, né? Tá bom? Tá, né? Fio aguenta. Veja só, você tem aqui a religião. Tá bem, ó? Religião oficial. Vou colocar aqui. Religião. A câmera está pegando aí, Adriana? Sim. Oficial. Pronto. Qual que é a religião oficial? Cristianismo. Pronto. Então, o cristianismo, o que acontece? Ele vai ter os seus templos, seus pastores, os sacerdotes, ritual, tudo. A religião oficial. Aí você vai ter aqui as seitas. Seitas quais? Seitas cristãs. São seitas que reconhecem de alguma maneira Cristo também. Bom, essas seitas elas têm as suas heresias. Está aqui, ó. Ela tem as suas heresias. O cristianismo
ele tem a ortodoxia, ortodoxia, e ele tem a heresia também. Mesmo sendo oficial, existem doutrinas que são ortodoxas e tem doutrinas que são heresias, mesmo sendo oficial. Aqui nas seitas, elas têm as suas heresias. Para eles, dentro das seitas, todas as heresias eles chamam de ortodoxia. E a nossa ortodoxia eles chamam de quê? De heresia. Vocês veem o que é? Para nós, eles são os hereges. Para eles, nós somos os hereges. Para nós, eles são as seitas. Para eles, as seitas somos nós. Para nós, são eles que estão fora do caminho. Para eles, quem está fora do caminho somos nós. É nesse conglomerado. Aí está Deus nos céus. Você tem que imaginar Deus nos céus. E ele tem que salvar os homens. E só Deus conhece a ortodoxia, o caminho certo, a doutrina exata, a doutrina verdadeira. Só Deus conhece. E como que faz para mim conhecer? Revelação. Só Deus pode revelar. E por meio da revelação, nós vamos ter assim a assertividade. Realmente, eu estou na ortodoxia e não na heresia. Mas a Bíblia diz que a verdade pode ser provada. Então nós vamos testar as nossas verdades. Mas e aquele que não conhece o que é verdadeiro e o que é herético? Ortodoxia e heresia. Como que faz? Aí vai para a regra da piedade que eu falei para vocês. Piedade. O que é a piedade? É uma espécie de temor, respeito. Eu não sei muito bem como encontrar a Deus, mas pelo menos eu faço uma oração. Eu não sei muito bem como encontrar a Deus, mas pelo menos eu respeito a religião dos outros. Eu não sei muito bem como encontrar a Deus, mas pelo menos eu sei mais ou menos o que é ser um bom ser humano. Piedade ou respeito. Tá bom? Dentro dessa piedade e respeito tem um monte de heresias também. Qual que é a diferença? A diferença é que essa piedade aqui, as heresias são pessoais. Heresias pessoais. É a heresia da pessoa, é a pessoa que acredita isso. Ela acredita que se ela foi e ela pegou um copo com água e ela fez uma reza e pediu para Deus abençoar esse copo com água, porque ela ouviu falar por aí que o copo com água cura, etc e tal. Aí ela foi lá e fez a reza dela, a oração, ela bebeu e aconteceu alguma coisa. Ela vai dar um depoimento, um testemunho para você. Olha, eu bebi um copo com água e olha, funcionou. Você quer fazer também? Faz também. Isso é a heresia pessoal dela. Quando a religião ela é oficial, a heresia já não é tão pessoal assim. Ela é uma heresia coletiva, de todo mundo. E a ortodoxia, coletiva também. Está entendendo? Está pegando, minha irmã? Mais ou menos? Mais ou menos dá para chegar lá? Porque se a religião não é oficial... Oi? Essa pergunta se a religião é oficial, que está dentro do cristianismo, a pessoa é católica. A heresia pode estar presente. Vamos supor, a pessoa é católica. Por que ela é católica? Porque quando ela nasceu, o pai e a mãe foram lá e batizou ela. Ela está dentro de uma religião oficial, catolicismo. Mas ela não vai para a igreja. Ela não vai para a igreja. Só que no censo ela consta como católica. A família dela ela é católica. Então, na religião católica, ela é oficial. Mas aí o que ela faz? Ela, no dia a dia dela, sem ir para a igreja nem nada, ela tem lá uma dor de dente, e na dor de dente ela faz uma oração pelo copo com água, e bebe o copo com água, e a dor de dente desaparece. É uma simpatia? É. É uma superstição? É. Mas para ela não é. Para ela alcançou uma graça. Como as esmolas de Cornélio, como as orações que ele fez. É uma coisa que ele fazia, mas não tinha uma religião oficial. Não disse que ele era do judaísmo, não disse. Só disse que ele era piedoso, né? Um homem piedoso. E a gente tem que encarar essa verdade. Qual que é a verdade? Deus atende as pessoas lá fora. Essa é a verdade. Não importando a igreja que ela é ou a seita que ela é. Deus atende essa pessoa. Todo mundo? Não. Muita gente? Bastante gente. Minha mãe mesmo é testemunha disso. Por quantos e quantos anos ela jamais foi evangélica e quantas vezes Deus a ouviu e a atendeu. Até o dia que ela encontrou o caminho da salvação.
Isso é testemunho de cada um de nós. Você vê o camarada saindo lá, fazendo o sinal da cruz dele lá, daqui a pouco ele fala, rapaz, aconteceu um negócio que eu não sei entender. E aí, como explicar? Explica-se assim, a bondade de Deus. Não significando salvação, mas providência, tá bom? Providência para que a pessoa tenha a sua vida. Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de providência, Deus de misericórdia. Jesus deixou isso claro, que a chuva vai continuar descendo, o sol vai continuar nascendo, os passarinhos vão continuar sendo alimentados, mesmo que as pessoas tenham pouca fé, Deus vai cuidar delas. Deus continua não fazendo acepção de pessoas, Deus continua com as pessoas lá no hospital, lá, a senhora sabe muito bem, pessoas que não têm religião nenhuma naquela hora lá, faz uma prece meio atabalhoada e sai de lá curada, sarada, alguma coisa acontece. A gente não vai ignorar isso. Mas a gente está aqui para estudar o quê? Não essas práticas mais acidentais, mas as heresias oficiais. Assim se transformaram ortodoxia dentro das seitas. Tá bem? Eu vou ter que correr um pouquinho, mas vamos seguindo aqui. O tema religião e sua aplicação básica tem a ideia de que certos poderes sobrenaturais podem exercer autoridade sobre os homens, forçando-os a fazer ou evitar certas coisas, exigir cumprimento de ritos, sustentar crenças e seguir um caminho específico. As religiões ensinam boas regras de conduta, mas há as que colocam no coração de seus seguidores o temor de um Deus desconhecido. E é aqui que a gente começa a desconfiar. A nossa desconfiança qual que é? É que, em determinado momento, Satanás, o diabo, os demônios, os hereges, a gente chama de heresiarcas, que são os autores da heresia, esses aí entrem no circuito, atrapalhem a piedade e levem a pessoa para a idolatria, levem a pessoa para fora da piedade. Até aqui também, piedade, a gente vai fazer aquela tolerância, aquele meia-culpa, é normal, acontece mesmo. Mas quando vem para cá, é aqui que nos interessa, que nos importa. Por isso, quando você estiver na sua evangelização, que uma pessoa der um depoimento de que ela alcançou uma graça, pode acreditar que ela pode ter alcançado uma graça. Aí ela vai dizer para quem que ela fez o pedido dela. A, B, C, D, E, F, G, H, vai falar o nome da divindade, entidade, ritual, patuá. Até aí você vai ter que ir ouvindo. Em determinado momento ela vai dizer, mas foi para Deus que eu pedi. Tá bom? Então não posso desconsiderar essas questões, essas informações. Não. Independente de religião. Independente de religião, seita, né? Deus ouve as pessoas. Deus ouve mesmo. Deus ouve e atende. A gente só não vai entrar na questão da salvação, porque a salvação é unicamente por Jesus Cristo, né? Não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos a não ser Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Esse para a salvação, doar o Espírito Santo, acertar a doutrina, só Cristo. O que não deixa a gente ignorar isso. Deus ouve as pessoas lá fora. Não quer que ninguém se perca, mas que antes todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Lembra do Macedônio? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Como que aconteceu isso? Deus estava de olho nos filipenses. Chegando lá, tinha umas mulheres piedosas, já eram piedosas antes de conhecer Cristo. Dorcas mesmo era uma mulher piedosa, e depois é que ela vem para Cristo, etc e tal, e depois ela morre e ressuscita. Tem muita gente assim no mundo. Até o próprio Jesus citou, né? Assim, em Israel, que era um povo religioso, digamos assim, um povo de Deus, tinha muitos leprosos, mas só Naamã foi curado. Só Naamã foi curado, bem lembrado. Muitas viúvas, né? Tinha muitas viúvas lá, mas na nação Israel, a nação que fala que teme a Deus, que serve a Deus, que recebe de Deus, e quem foi abençoado? Só a de Sarepta, só a viúva de Sarepta. A gente já sabe pelas Escrituras que é assim. Salvação em Cristo, mas providência para todos aqueles que pedirem. A verdadeira religião, aí a gente já começa a filtrar. A verdadeira religião é aquela que, através dos seus sentimentos, leva o homem caído em seus muitos pecados a voltar-se para o único e verdadeiro Deus. Bom, a gente pergunta, mas se estão erradas essas religiões lá fora,
Por que Deus as ouve? Qual é o intento de Deus? Qual que é a intenção de Deus? Por que Deus faz assim? O apóstolo Paulo fala, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que antes todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, aqui está Cristo, né? A cruz, e aqui estão as tradições religiosas. Aqui está a cruz. O que era a lei de Moisés? Paulo fala que a lei de Moisés, ela era um pedagogo que conduzia os homens até Cristo. Enquanto não tiver encontro com a religião verdadeira, vamos colocar aqui Cristo, né? Religião que salva. Vou colocar aqui Jesus. O que faz Deus? Deus criou pedagogos. Todos esses aqui são pedagogos, tá vendo? Pedagogos. Por exemplo, judaísmo, islamismo, vou colocar aqui hinduísmo. Não estamos admitindo que nenhum deles salva, mas estamos admitindo que Deus colocou esses meio termos até que as pessoas sejam conduzidas a uma revelação maior, melhor, perfeita. Quem quer a revelação? Jesus. Essa é a revelação que salva. Até lá, chuva e sol. Sol e chuva. Alimento, vida, saúde, prosperidade, emprego, ciência, conhecimento, família. Nenhum de nós pode admitir aqui, por exemplo, que o ímpio não pode ter filhos. E quem é que coloca vida no útero da mulher que não é crente? Deus. A Bíblia não diz que Ele é Pai de todos os espíritos? Deus é o Pai de todos os espíritos. É Deus quem cria a vida para que assim a mulher possa ser fértil. É Deus quem abre a madre e fecha a madre. Isso aí é a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus está fazendo isso lá fora, até que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Quem que é a verdade? Jesus. Tudo isso aqui está debaixo da tolerância de Deus. Tolerância de Deus. O apóstolo Paulo fala que Deus suporta com muita paciência os vasos da ira. Vasos da ira. Deus suporta com paciência os vasos da ira. Poderia matar todo mundo, mas o que ele disse na parábola do joio? Deixa crescer ambos juntos até a ceifa, para que não aconteça de arrancando o joio, a gente arranque o trigo também. Quanta mãe ruim não coloca um filho bom no mundo? Quanto pai bom não coloca filho ruim no mundo? Quanta semente boa não se transforma depois em semente ruim? E quantas vezes uma pessoa que não prestava para nada se torna um missionário, um filho de Deus, uma filha de Deus? Quem é que conheceria? Só Jesus. Por isso, enquanto isso não acontece, está todo mundo debaixo da tolerância de Deus, mesmo sendo vasos da ira. Deus deixa andar no seu caminho, mas o objetivo é o seguinte: é pegar esse daqui, que é a cruz, e levar para quem? Pegar esse aqui e levar para o judeu, o muçulmano, o hindu. É fazer esse movimento aqui, Esse movimento é chamado de evangelismo e de missões. É isso aí que a gente tem que fazer e aprender. Qual que é o objetivo? Levar as pessoas a conhecerem o único e verdadeiro Deus. O desafio é o seguinte: é nós conhecermos as 10 grandes religiões que existem no mundo. Essas religiões têm aqueles princípios que eu falei para vocês: religar. Dentro das religiões existem os piedosos. Esses piedosos são movidos por Deus não por causa da religião, mas por causa da bondade de Deus. Todos são ouvidos até que um dia Cristo seja apresentado para eles. Aí a gente pergunta: é muita coisa? É bastante coisa. Nós vamos conhecer aqui as 10 mais do mundo, tá bem? Uma religião gigantesca, o islamismo. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos mundo afora. Só que essa estatística já está desatualizada pelo menos aí em quase 15 anos, tá? Então a última estatística era essa.
1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos mundo afora. Uma das religiões que mais cresce no mundo. O budismo. O budismo é uma gigantesca religião também, que ela é praticada em peso no Japão, é muito praticado na Tailândia, bastante praticado na Índia, tá bem? Em alguns países assim espalhados no mundo afora. Não é tão gigantesco, por ser uma religião mais oriental, mas tem um grande peso. Qual a outra? Judaísmo, uma religião que não é tão grande, tá? Só que ela é muito forte. Então, o judaísmo é aquela religião dos judeus, tanto os que estão na Palestina quanto os que estão espalhados pelo mundo. Fortemente praticado em Israel, fortemente praticado nos Estados Unidos, tá? Muito. Aqui no Brasil também. O que é a diferença do judaísmo? Ele é uma religião muito exclusivista. O islamismo ele tem bastante conversão, porque ele é mais universal, é mais aberto para muitas pessoas. O budismo também não é bem uma religião, é uma espécie de filosofia, tá bem? Porque não tem um Deus. No budismo não existe um Deus. Existe uma consciência universal. Essa consciência não é uma consciência de um Deus pessoal. Você nunca vai encontrar um Deus pessoal igual aqui, ó. No islamismo, quem que é o Deus pessoal? Allah. No budismo, quem que é o Deus pessoal? Não tem. E no judaísmo, tem um Deus pessoal? Tem. Qual que é o nome? Aqui no judaísmo, Hashem. Deixa eu ver aqui. Escrevendo igual padrão, tá bom? Dá para eu ir colocando aqui do lado e vocês vão acompanhando. Aqui no islamismo, lá. No judaísmo, Hashem. No budismo, Nirvana. Ora, o que é o Nirvana? Nirvana é uma consciência, tá bem? Universal, impessoal. Quer dizer, o Nirvana não sabe que ele existe. O Nirvana não sabe que eu existo. O Nirvana não sabe que você existe. Ele só é uma consciência coletiva. Ele é todo mundo junto, misturado como uma sopa cósmica. Só isso. No islamismo, Allah é o Deus Supremo, que não deve ser confundido com o Hashem do judaísmo. Quem que é o Hashem? O Eterno. Tá? Ó. Eterno. Allah, tá bem? Ele é o Deus todo poderoso. É uma tradução que não está muito certa, tá? Allah, né? Eles chamam de o ingente. Allah, o ingente. O que é Allah, o ingente? É aquele que não pode ser visto, não pode ser decifrado. Por isso é chamado de ingente, para vocês lerem aqui. E o Hashem é o eterno, e no budismo, o Nirvana, ele é essa consciência universal. No confucionismo também, de Confucio, ó. O nome dele é Confucio. É uma filosofia também, por causa que não tem um Deus pessoal no confucionismo. O que tem lá? Tem o caminho do meio. O confucionismo ele nasce a partir de Confúcio. Confúcio ele estudava o taoísmo, tá bem? E no taoísmo ele transformou o taoísmo em confucionismo. Aqui é o nome do profeta. Isso é interessante, tá bem? Quem que é o profeta do islamismo? Aí você coloca aqui, Maomé. Quem que é o profeta do judaísmo? Moisés. Quem que é o profeta aqui do budismo? Siddhartha. Quem que é o profeta do confucionismo? Confúcio. Tá? Confucio.
Por isso que o islamismo pode ser chamado de maometismo, o judaísmo pode ser chamado de mosaísmo, assim como o budismo pode ser chamado de budismo mesmo, por causa do Buda, tá bem? E o confucionismo de confucionismo, por causa de Confúcio. Ou você tem o nome do profeta, ou você tem o nome da religião. A religião, judaísmo, o profeta, Moisés, o Deus, Hashem. Religião, islamismo, profeta, Maomé, Deus, Alá. Religião, budismo, profeta, Siddhartha, Deus, Nirvana. Confucionismo, profeta, Confúcio, Deus. O caminho do meio, não tem um Deus. É o céu. É o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, do bem e do mal. Eles usam aqui, por exemplo, esse símbolo, ó. Esse símbolo também é o Yin Yang. E por que o Yin e Yang? Positivo e negativo. Ele diz assim: o negativo está no positivo e o positivo está no negativo. Vocês lembram, né? Uma parte escura, uma parte clara. Aí esse aqui, que é claro, fica no escuro. Esse que é escuro fica no claro. Qual que é a ideia do confucionismo? Equilibra a tua vida, sem exagero. Nem totalmente bom, absolutamente bom, nem totalmente mal, absolutamente mal. Você quer ter uma vida saudável? Caminho do meio. Aí você tem um profeta chamado Confúcio. Hinduísmo. Aí no hinduísmo tem um pouquinho mais de dificuldade. Tá? No hinduísmo você tem ali mais de 13 milhões de deuses, mas você tem os principais. Aí, aqui no hinduísmo, qual que é o deus principal? Chama-se Brahma, tá bem? Vou portuguesar aqui, ó. Brahma, Vishnu, em terceiro que eu tenho que lembrar que é o Shiva. Obrigado. É uma trindade. Então, Brahma, Vishnu e Shiva, dentro do hinduísmo. Lá eles não falam tanto assim de profetas, tá bem? Um profeta do hinduísmo, mas eles falam de um príncipe, tá bem? Tem o nome do príncipe, um avatar. Puxa, só quando eu olhar mesmo o slide. Vou olhar o slide e depois eu lembro, tá bem? Se eu lembrar depois no começo, no meio eu falo. Bom, Brahma, Vishnu e Shiva são 3 deuses supremos, e esse hinduísmo, ele dá origem a quem? O budismo. Por quê? Porque Buda, Siddhartha, ele era indiano, praticante do hinduísmo, saiu do hinduísmo para a prática do budismo. Como que aconteceu? Ele foi se iluminando, até que ele encontrou uma filosofia melhor. Hinduísmo é religião, budismo é filosofia. A mesma coisa vai acontecer com o taoísmo, tá bem? Taoísmo é a religião. Eles seguem aqui o Tao Te Ching, o livro sagrado, tá? Tao Te Ching, o caminho. Taoísmo é a religião. Aí o que faz o Confúcio? Confúcio ele sai do taoísmo e ele funda o confucionismo. Ele pega uma parte do taoísmo, uma parte do Tao Te Ching, essa parte aqui ele codifica e transforma a religião em filosofia. Portanto, confucionismo é filosofia, budismo é filosofia, taoísmo é religião, hinduísmo é religião, judaísmo é religião, islamismo é religião. Esses aqui são religião, esses 2 são filosofia. Por que são filosofias? Porque nesse aqui não tem Deus, e nesse aqui também não tem Deus. Viu só a diferença? Bastante informação, né, meu irmão? Essa é uma disciplina difícil, tá bem? Bem difícil. Ah, lembrei o nome de um dos profetas lá, Krishna. Lembrei. Krishna.
Krishna é uma encarnação, tá bem? Ele é uma encarnação que ele vai reencarnando, e ele vai vir com vários papéis para poder levar as pessoas para uma iluminação. Lá no meu canal eu tenho bastante coisa sobre heresiologia. Como vai faltar conteúdo para vocês aqui, aí depois eu aconselho vocês entrarem em contato lá para ir estudando. Todas essas disciplinas que estão fazendo aqui, o curso básico, quando terminar o curso básico, vocês vão lá e vão rebuscando essas aulas, vão se aprofundando, tá bem? Porque em 2 horas a gente não consegue dar conta de tanto material assim e é importante para nosso aprendizado. Bom, pausa. Dúvidas até aqui? Uma só, vamos lá. As demais eu vou só pôr aqui para vocês saberem o nome. Shintoísmo, aqui, ixi, apagou, né? Sikhismo, Zoroastrismo, Jainismo. Esse Zoroastrismo aqui é uma religião persa também. Ele foi praticado nos dias de Ezequiel. Nos dias de Ezequiel tinha bastante prática do zoroastrismo. Ezequiel, Daniel, aquela turma que foi para a Babilônia, teve bastante contato com o zoroastrismo. Bem? Essas aqui que são religiões mais da Índia, não. Essa aqui é religião asiática, tá? Sikhismo e Jainismo, já não tiveram tanto contato assim. Perfect. Agora já dava para parar. Isso aqui é aquele tipo de matéria que é bem técnico, né? É diferente das outras que eu passei para vocês, porque as outras são mais pastorais, mais práticas, né? Como a IML, mesmo bem prática. Mas essa daqui é mais técnica mesmo. O que é doutrina? Doutrina, vamos lá. O que vem a ser doutrina? Significa ensino, também vem do latim doutrina, cuja forma verbal é cocere, ensinar, ensino ou instrução. A gente tem que estabelecer o que as religiões vão ensinar. O que as religiões ensinarem são as suas doutrinas. Quando a gente vem para a nossa fé cristã, ortodoxia. E aquilo que é contra a ortodoxia a gente chama de quê? Heresia. De um lado você tem ortodoxia, do outro lado você tem heresia. A gente tem que conhecer qual que é a doutrina da nossa religião e defender a nossa doutrina. Eu conheço irmãos, por exemplo, que estão dentro da nossa igreja e eles chamam a nossa doutrina de heresias. E eles chamam a heresia dos outros de doutrina. Aí eles trazem as heresias de lá para serem ensinadas aqui como sendo doutrina e criticam a nossa doutrina como sendo heresia. É uma confusão. Bem? Aí eu falo para eles, irmão, enquanto você está na Assembleia de Deus, você tem que ser assembleano. Se você é assembleano só pro forma, só para o lado de fora, você falta o conteúdo pentecostal assembleano. E a confusão vai ser grande para você e para quem te ouvir. Ah, mas é porque a gente está cheio de heresia. Aí eu falo, então faz o seguinte, pega a mala e vai para lá onde está a ortodoxia. Não, porque a minha família está aqui. Esse cara fica pela família, pelo amigo, ou então pelo posto eclesiástico, causando confusão para eles e para a família também. Não. Eu conheço quais que são as doutrinas assembleanas e quais que não são doutrinas assembleanas. O que eu faço? Fico na miúda. Coisa que eu percebo que a igreja não ensina, eu fico na miúda. Não venho aqui para causar confusão com ninguém. A amizade continua sendo a mesma. Mas que existem pontos divergentes, tem pontos divergentes, tá bem? E aqui em sala de aula a gente pode falar bastante, tranquilamente. Porque aqui a gente não está doutrinando os irmãos, mas falando de teologia. O que é doutrina? Conteúdo da doutrina pode ser de origem divina. Toda doutrina tem a sua origem. Pode ser de origem divina, Mateus 7, 28. De origem humana, um ensinamento filosófico que não faz mal para ninguém, nem bem nem mal. Ou demoníaco. Se for aqui, casa na areia, casa na rocha. Se for aqui, filosofias humanas que a gente entra em discussão, mas não leva muito canto.
Se é esse daqui, esse é contra esse, tá vendo? Esse demoníaco aqui é contra esse divino. A ideia de Satanás ou dos demônios, como disse o apóstolo Paulo, é fazer isso aqui, ó. Você está seguindo o caminho da ortodoxia, aí ele cria as heresias. O que você tem que fazer? Neste ponto aqui, que você está em dúvida, aqui é ponto de parada. Por quê? A gente tem que andar com a doutrina, não com a heresia. Ó, heresia 1, heresia 2, heresia 3, heresia 4. Ah, mas os meus mestres me ensinaram de A até B. O que você faz na dúvida? Em caso de dúvida, suspende-se o juízo. Isso é uma regra também dos estudos. Em caso de dúvida, suspende-se o juízo. Na dúvida, favoreça seu réu. Cadê o advogado? Está ali fora. Em caso de dúvida, você suspende o juízo, favoreça seu réu. Para por aqui, ó. Não adianta você ficar batendo na 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aí você não tem nem ortodoxia e nem heresia. Doutrina da Trindade, doutrina da salvação, doutrina do batismo, a doutrina da Santa Ceia, é doutrina da volta de Jesus. Tem o ensino da igreja, que já está lá, a nossa confissão de fé. Tem um livro chamado Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Se vocês quiserem, está facinho. CPAD vem baratinho. Declaração de Fé da Assembleia de Deus, ou então entra lá no site da CPAD, está lá a Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Pronto, de A a B. E quando entra em controvérsia? Quando entra em controvérsia é ponto de parada, você para mesmo, para o assunto. Para o assunto, para a discussão, vai fazer outra coisa. Tem feijão para fazer, tem roupa para lavar, tem carro para limpar. Vai fazer outra coisa. Não, eu quero insistir na discussão. As más conversações corrompem os bons costumes. Deu pau aí, André? Parou? Ah, tá. Isso tinha parado. Aí o que acontece? A gente está tendo a filosofia, bem tranquilo, sossegado, que a gente chega. O demônio. Até os muçulmanos eles têm um provérbio. É um provérbio que eu vou utilizar aqui. Os muçulmanos eles dizem o seguinte: numa conversa solitária entre homem e mulher, o demônio é a terceira pessoa. Entre os muçulmanos. Um homem ou uma mulher estão conversando, o demônio chega como sendo terceira pessoa. É uma maneira de exagerar, tipo assim, não fique sozinho com uma outra pessoa, porque vai dar ruim. Ora, estamos aqui conversando entre o divino e o humano. Divino e humano, quem se apresenta? O demônio. Por quê? Para criar a dúvida do jardim do Éden, e aí você não tem nem ortodoxia nem nada, você vai para as heresias. A grande maioria das vezes, a heresia ganha. Aí eu vou disputar com aquele que é da outra igreja, da outra denominação, sem preparo nenhum, sem convicção nenhuma, pode levar você na ideia. Ele tem diversas maneiras de levar você embora. Por isso, se está quieto, deixa quieto. Não fique inventando história. A teologia da doutrina é a ciência que trata o conhecimento acerca de Deus e a sua relação com o homem. A doutrina consiste de fatos comprovados, é a conexão entre a teologia e a religião. Não se deve confundir doutrinas com dogmas. Dogma é um parecer eclesiástico daquilo que não está muito claro na Bíblia. Características particulares de algumas igrejas. Eu vou passar para vocês aqui. Então, onde que eu quero parar para conversar um pouquinho com vocês? Ora, nós estamos fazendo o quê? Teologia. Teologia é uma ciência acerca de Deus e a sua relação conosco. Bom, nós estamos fazendo aqui doutrina. Acabei de falar para os irmãos. Não, eu não estou doutrinando vocês. O culto de doutrina não é hoje, sexta-feira. O culto de doutrina tem um dirigente da igreja ligado diretamente com o pastor setorial, que está ligado diretamente com o pastor presidente. Ali é o culto de doutrina oficial da igreja. E na teologia? A teologia é estudo. Na teologia é estudo, a gente não fica estabelecendo aqui certos e errados para vocês, para não acontecer doutrinação. É uma ciência.
Já a doutrina consiste de fatos. Qual que é o fato? Jesus ressuscitou, certo? Pronto, ó. Ressuscitou. Jesus ressuscitou. Pronto. Esse é o fato. Comprovado por quem? Pelos apóstolos. A gente viu aqui que os apóstolos são as testemunhas, tá bem? A conexão entre teologia e religião. Essa doutrina precisa da teologia que nós estamos aqui com a igreja que a gente frequenta, é a religião nossa. A gente não está aqui só fazendo teologia para poder tirar um diploma. Está fazendo teologia para ter conhecimento de Deus e continuar firme na nossa fé que a gente recebeu de Jesus. O que não pode acontecer no final desse curso aqui? Você sair da igreja. O que não pode acontecer no final? Você pegar o seu diploma e fazer outra coisa da vida porque descobriu que você não serve para crente. O que não pode acontecer, que acontece com muita gente, se torna cientista da religião e descrente. Ele não faz a conexão entre a teologia e a sua prática de fé. Ele é um profissional de sala de aula. Só isso. E tem assim, ó, vários, um monte, não são crentes. Não são crentes. Um monte deles que são pregadores itinerantes e não são crentes. São pregadores itinerantes, igual cantores evangélicos que não são evangélicos. São cantores evangélicos. E há professores que são profissionais de sala de aula, mas não são teólogos. O que nós temos que manter? A conexão entre o que a gente está aprendendo aqui e a nossa prática religiosa. Ah, mas toda doutrina que eu aprendo é um dogma? Não. Exemplo, meus irmãos, arrebatamento da igreja, ó. Arrebatamento da igreja. Qual que é a doutrina? A doutrina, está aqui, é de que Jesus irá arrebatar os santos no final dos tempos. Está escrito. Jesus falou, o apóstolo Paulo falou, Enoque foi trasladado para não ver a morte, Elias foi levado num redemoinho para o céu. Isso aí é doutrina. Vai acontecer um arrebatamento? Sim, o apóstolo Paulo falou na carta aos Tessalonicenses e na carta aos Coríntios. Jesus falou no sermão da montanha, no sermão profético, Mateus capítulo 24. Vai acontecer um arrebatamento da igreja no final dos tempos? Vai. Quem vai ser arrebatado? Os vivos, correto? Nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Qual que é o dogma? O dogma é, antes da grande tribulação, no meio ou no fim? E aí? Que vai ter arrebatamento? Vai. Agora, se vai ser antes do anticristo tomar conta, se vai ser depois que ele tomou conta, ou se vai ser no fim, quando ele for lançado no lago de fogo. Aí nós temos o dogma da nossa igreja. O dogma é antes, tá? Antes. Por que é o dogma? Ó, dogma é um parecer eclesiástico daquilo que não está muito claro na Bíblia. Não está muito claro de que é antes, no meio ou no final. Porque se tivesse claro, era consenso. Igual Paulo, a ressurreição de Cristo. Tem controvérsia sobre isso aqui na igreja? Toda a igreja de Cristo diz, ressuscitou ao terceiro dia. Ponto final. É doutrina. Daqui para sempre. De todos os séculos. Todas as igrejas ensinam o arrebatamento da igreja? Não. Todas falam que é antes da grande tribulação? Não. No meio? Não. No fim? Não. Muda de igreja para igreja, muda de ministério para ministério. Você acha que os presbiterianos se ensinam igual? Metodistas ensinam igual? Batistas ensinam igual? Batismo com o Espírito Santo é doutrina. Batismo com o Espírito Santo é doutrina. Sinais do batismo com o Espírito Santo, dogma. Por quê? Porque, de acordo com a Assembleia de Deus, sinal de batismo com o Espírito Santo é línguas estranhas. Ponto final. Quando o pastor Zé Wellington perguntar, vocês são batizados com o Espírito Santo? Somos. Falam em línguas? Não. Então não serve para o ministério. Por quê?
Dogma da igreja, batismo com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas estranhas. Vai para a igreja do lado. Batizado com o Espírito Santo? Sim. Quais são os sinais? Regeneração, frutos, boas obras, alguns dos dons do Espírito Santo, dons ministeriais. Já mudou. Já mudou. Então a doutrina é batismo com o Espírito Santo. O dogma, aquilo que a igreja, através dos seus concílios, tem um parecer eclesiástico. Dá para ser assim? Dá. Como que Tiago tratou a questão do primeiro concílio de Jerusalém? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Espírito Santo, doutrina. A nós, parecer. Qual que é o nosso parecer? O nosso parecer é de que vocês não comam nada sufocado no sangue. Pronto. Se abstenham da prostituição. Pronto. E qual que é o do Espírito Santo? O do Espírito Santo é de que a salvação foi dada aos gentios, tanto quanto foi dado aos judeus. Isso é o Espírito Santo. Doutrina da salvação. Todos são salvos pela graça somente. Sem as obras. Doutrina do Espírito Santo. Parecer dos apóstolos. Não comam carne sufocada com sangue também e se abstenha da prostituição. Eu tenho que descobrir isso aqui. O que é dogma e o que é doutrina? A partir da doutrina que eu vou saber que é o que é heresia. Ô glória! Meu Deus. É bem assim? Professor, então a associação que a gente faz da ceia com o batismo nas águas é um dogma da igreja, então? Explica melhor, não entendi. Tipo, o batismo, a gente acredita, né? A Assembleia de Deus do Santo Belém, batiza o adolescente, após o batismo que você começa a participar da ceia. Não todas as igrejas que fazem associação, né? Por exemplo, a igreja do pastor lá do Lagoinha, eles dão ceia independente da pessoa ser batizada ou não. Aí é um dogma da igreja. É o dogma é assim, ceia após o batismo. Isso é o dogma. Ceia após o batismo. Doutrina? Não. Por que não? Porque não tem ensinamento. Não tem esse ensinamento. Só ceia quem é batizado. É um consenso, é um parecer, é uma doutrina, é um dogma da igreja. Aí esse dogma a gente vai mexendo. Vai mexendo porque não tem uma legislação, uma palavra orientadora. Batismo por aspersão, batismo por imersão. Batismo no rio, batismo na piscina. Não tem doutrina. Mandou batizar. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, doutrina. Se é no rio, se é na represa, se é na praia, dogma. Aí vem aquele negócio, né? Ó, o humano e o divino. Até aqui a gente conversa. O que a gente não quer? O demoníaco. Porque aí o demoníaco vem para dizer: não precisa batizar nada. Não precisa batizar nada. Batismo pode ser dispensado. Aí tem que arrancar pelo menos 2 páginas da Bíblia e mais um livro inteiro, que é o livro de Atos. Aí a gente já percebe que a coisa vai desandar, né? Não vai andar, vai desandar. Estou gostando da aula de hoje. Mais difícil, né? Aí eu queria fazer uma pergunta. Assim, a declaração de fé, ela é distinta de doutrina? Declaração de fé? Sim. São coisas distintas? Ela é distinta. Porque a declaração de fé é bem mais simplificada, é igual o credo dos apóstolos, né? Você pega uma ou outra passagem da Bíblia e com essa uma ou outra passagem da Bíblia você monta ali a declaração de fé. Mas não dá para você pegar toda a Bíblia e fazer uma declaração universal da fé. Por quê? Porque tem uma parte da Bíblia que fala uma coisa e a outra parte fala outra coisa. Existe esse choque, né? Mas a declaração de fé é só na Assembleia de Deus, é isso? Né? Ou não? Se você está se batizando na Assembleia de Deus, você faz a declaração assembleana. Se está batizando lá entre os batistas, declaração batista. Se for na presbiteriana, declaração presbiteriana, metodista, né? Você vai para a Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, você vai: em nome de Jesus eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí batiza em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um dogma deles. Já que está se batizando na congregação, siga a regra da congregação. Aí as pessoas ficam em dúvida por quê? Eu batizei na congregação, tenho que batizar de novo aqui na Assembleia de Deus? Não tem.
Ah, eu me batizei lá nas Testemunhas de Jeová, eu tenho que batizar de novo aqui na Assembleia de Deus? Tem. Por quê? Porque é totalmente diferente. Testemunho de Jeová é totalmente diferente de Assembleia de Deus. E não é que congregação cristã é igualzinho. É que em alguns pontos é parecido, em outros pontos não. Mas nesse ponto aí, questão do batismo, não tem problema. Agora, se você for para a congregação cristã do Brasil, lá você tem que batizar de novo, porque eles não aceitam o batismo nenhum. Não vou dizer que eles estão errados. Eu acredito que já que a pessoa mudou de igreja, tem que batizar de novo. Agora, se mudou só de denominação, aí é consenso, porque tem várias denominações que têm a mesma doutrina. Muitas saíram da Assembleia de Deus, por exemplo, e só mudaram o nome, mas as práticas continuam a mesma. Por isso, antes de batizar de novo, anda lá 1 quilômetro a mais com eles até perceber se é isso mesmo que a gente quer ou não quer. Eu andei um pouquinho e falei, não preciso me batizar de novo. Que hora que é? 8h30? Tem chão ainda, né? Tem mais meia hora. Meia hora. Doutrinas bíblicas que a gente tem que... a gente sabe que eles vão bater em cima. O diabo, então, para desvirtuar isso aqui, é mestre, tá bem? Doutrinas bíblicas que você deve conhecer. A gente está estudando aqui no nosso curso de teologia e eles têm a doutrina deles também lá. Lembrando que para eles a salvação é de um jeito e para nós a salvação é de outro jeito. Quando eu falo eles, são todos aqueles que são das heresias. Doutrina da salvação, você tem que conhecer bem, estude para conhecer bem. Doutrina do pecado, conheça bem, tá bem? Doutrina de Cristo, cristologia. Doutrina do Espírito Santo, pneumatologia. Então você vai vendo aqui, ó. Salvação, soterologia. Pecado, armatiologia. Cristo, cristologia. Espírito Santo, pneumatologia. Últimas coisas, escatologia. Doutrina de Deus, teísmo ou teontologia. Da Bíblia, bibliologia. Anjos, angelologia, que inclui demonologia e satanologia. Então é angelologia, demonologia e satanologia. Homem, antropologia. Expiação, entra como também soterologia. Pelo menos essas 10 doutrinas você tem que ter aí bastante estudo conosco, para depois dizer, vou estudar com eles. Começo da minha fé, eu queria muito estudar a Bíblia, mas é muito mesmo. Eu queria. Aí quem bateu na minha porta? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová bateu lá. Oi, tudo bem, jovem? Tudo bem? Podemos conversar com você? Sim, pode sim. Estamos aqui para falar de Deus. Você tem uma Bíblia em casa? Tenho sim. Pode pegar a sua Bíblia lá, que eu quero mostrar para você algumas coisas dentro da Bíblia. Fui lá, peguei a Bíblia. Então, você está vendo aqui, ó? Aqui. Sim, isso. Você gostaria de receber um estudo bíblico? Que aí a gente vai poder aqui, com mais calma, explicar para você como que funciona. Eu quero sim. Então, queria que você tenha disponível, jovem. Bom, eu estou desempregado, o dia que vocês quiserem, podem vir aqui. Então tá bom. Amanhã a gente vai estar vindo aqui, tá bem? Não vão ser nós, porque nós somos assim, mulheres, e mulheres elas não ensinam homens, mas a gente tem um irmão e o irmão vai vir aqui, tá bom? Tá marcado? Tá marcado. Marcamos. Com essa facilidade. Aí eu pergunto para vocês, é fácil na Assembleia de Deus assim? Não é, o pessoal não quer. Ninguém quer. De cima a baixo, não querem. Nas Testemunhas de Jeová, fazer trabalho de campo é obrigação, porque eles são testemunhas de Jeová. Por isso eles têm que fazer trabalho de campo. Eles têm uma escala, tem treinamento, tem estudo, cumpre a escala e a vida segue. É uma ordem de serviço. Se é testemunha de Jeová e você não faz serviço de campo, até quando? Pode não. Aí precisa se dispor, e enquanto não se dispor, fica aquele negócio assim, ó. Você não é testemunha ainda não, você não está testemunhando. E aqui? Não querem? Por que as pessoas vêm para a Assembleia de Deus e não ficam na Assembleia de Deus e vão embora? Por falta de discipulado. Falta de discipulado. Aí eu estava lá,
nessas ideias, conversei com o meu vizinho. Aí o meu vizinho, ele pegou e falou o seguinte: quem vai ensinar para você? Aqueles crentes que bateu na porta. Mas é aqueles crentes que são da sua igreja? Não, não sou não. Então você não vai não. Meu vizinho falou: então você não vai não. Você vai aprender com os seus pastores lá. Daqui a pouco sua cabeça está confusa, você não é nem deles e nem daquele cara. E o meu vizinho não era crente. Ah, mas eu não vi que tem estudo na minha igreja não. Mas a gente vai descobrir que tem, pode ter certeza que tem. Toda religião tem no seu ensinamento. E o que eu descobri? Escola Bíblica Dominical. Descobri que tinha escola bíblica dominical e depois eu descobri que tinha um seminário teológico no fundo da igreja. Mas eu descobri assim, na oração e na misericórdia. Senão, eu tinha ido para as testemunhas de Jeová sem saber que eles não eram da mesma religião que a minha. Nem descer as águas do batismo eu teria descido. Depois que eu vim para a fé cristã, que eu aprendi com eles, eu comecei a estudar essa doutrina aqui primeiro. A teologia é aquilo que eu estou falando para vocês. Tem o nível básico, que é esse curso que eles estão fazendo aqui. Nível básico. Depois tem o nível médio, que é o aprofundamento do que vocês estão aprendendo aqui. Depois vem o bacharelado. Bacharelado, 4 anos. Aí você vai ganhar o grau de cientista da religião. Bacharel em teologia é um cientista da religião. 4 anos o bacharelado já é um curso livre, ou é um curso nível superior, se for reconhecido pelo MEC. Tá bem? Bom, depois do bacharelado vem curso de especialização, pós-graduação, mestrado e doutorado. Por onde a gente está começando? Por aqui. Aqui a gente já estudou. Vocês já estudaram soterologia? Já estudaram armatologia? Doutrina do pecado? Cristologia já estudaram? Sim. Pneumatologia? Sim. Escatologia? Sim. Teontologia? Sim. Bibliologia? Não. Vocês estudaram hermenêutica, né? Angelologia estudaram? Não. Não. Antropologia estudaram? Não. Mais uma vez, o da expiação está ligado com soterologia. Estudaram? Bastante coisa pela frente. Por que estudar as falsas doutrinas? Bom, depois que eu estou bom mesmo, estudando teologia bastante, estou me aprofundando, minha Bíblia é toda marcadinha, meus versículos são memorizados, eu já melhorei meu ensino, minha pregação. O que eu faço? Eu tenho que estudar a doutrina do adversário. Mas por que eu tenho que estudar as falsas doutrinas? 1 Timóteo 4:16. O que diz? Vamos abrir a Bíblia? O que diz 1 Timóteo 4:16? Tiago, pegou? Achou? Pode ler, por favor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. É uma questão de salvação. Chega um momento da nossa caminhada cristã, que nós precisamos de respostas. Essas respostas vêm pela palavra de Deus, precisamos dessas respostas, e elas vão fazer parte da nossa salvação. Você lembra que eu acabei de falar que quando eu estava falando lá de piedade, não era sobre salvação? Piedade? Era sobre providência. Deus atende a turma lá fora, porque Ele é Deus, bondoso. Providência para manter as pessoas vivas até elas encontrarem Cristo. Bom, agora chegamos em Cristo, estamos aqui em Cristo. E o que a Bíblia diz? Que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Na graça pela prática da nossa fé. E no conhecimento por quê? Porque o Evangelho ele tem doutrinas, ou seja, ensinos. Esses ensinos são ensinos da verdade, ensinos de Cristo. Aí você tem que conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está aqui, você no começo do Evangelho,
Você é um neófito, ó. Neófito. O que é um neófito? O que é um neófito? Novo convertido. Novo na fé. Você é um neófito, tá bem? Agora que você é um neófito, você tem que conhecer o quê? Os rudimentos da doutrina de Cristo. Os rudimentos a gente acabou de ver uma lista aqui, né? Salvação, pecado, homem, tal. Rudimentos. Conhecermos os rudimentos, aí o que a gente tem que fazer? Paulo fala, nós temos que ir atrás da perfeição. Por que a perfeição? Porque a gente tem que crescer na graça e no conhecimento até nós alcançarmos a plenitude da estatura de Cristo. Varão perfeito. Olha o varão. Homem perfeito. Varão perfeito. Eu tenho que chegar aqui. Para mim chegar na perfeição, eu tenho que deixar o leite. Não é isso que a Bíblia diz? Deixar o leite, Hebreus capítulo 5, versículo 12, e ir para a doutrina de Cristo nas mais altas instâncias. Quando você começa a estudar a Bíblia, você vai pegar a carta aos Hebreus, e a carta aos Hebreus ela é de um outro naipe. Ela trata de uma cristologia diferente. Ela é uma sublimidade. Você tem que ter muito conhecimento de Bíblia para você interpretar a carta aos Hebreus mais acertadamente. Você tem que conhecer bastante de Cristo, bastante de Novo Testamento. Porque senão você não vai entender Jesus comparado com o anjo, Jesus comparado com Moisés, Jesus comparado com Melquisedeque, Jesus comparado com o tabernáculo, Jesus comparado com o céu. Você não vai entender. E para entender, rudimentos e aperfeiçoamento. Vai aperfeiçoando até Jesus voltar. Por que então estudar as falsas doutrinas? Você já imaginou que você está no meio do caminho. Você estava correndo perfeitamente. Aí acontece com você igual aconteceu na igreja dos Gálatas. O que aconteceu na igreja dos Gálatas? Vocês corriam tão bem, disse Paulo. Vocês corriam tão bem. Quem foi que vos seduziu a deixar o evangelho que vocês receberam para irem atrás de outro evangelho? Vocês corriam tão bem. Você estava tão bem, novo convertido, escola bíblica dominical, seminário de teologia, até que um dia bateram na tua porta. Até que um dia abriram a Bíblia e mostraram para você que o sábado salva, e sem sábado não tem salvação. Que a testemunha de Jeová é questão certa. De que tem uma nova revelação na igreja com tenda e tudo. Até que um dia tiraram você da firmeza do Evangelho, ou da simplicidade do Evangelho, e te levaram para ventos outros. Corria tão bem, ia ser uma bênção na mão de Deus, uma bênção para a tua igreja, uma bênção para a tua família, uma bênção para o reino de Deus, e agora está tropeçando no cadarço. Amarra o cadarço, volta para a corrida. O que a irmã acha? Por que estudar as falsas doutrinas? Para a sua própria defesa e para fazer prevalecer a verdade. Muitas entidades treinam seus adeptos para ir de porta em porta, treinados e especializados a trabalhar com evangélicos, principalmente os novos convertidos, com a missão de resgatar tais para a sua entidade herética. O cristão precisa conhecer os ensinos para não ser engodado por falsos ensinamentos. Você não se preparou, alguém se preparou. E esse alguém preparado encontrou você, e se não encontrou você, encontrou alguém da sua casa. Agora você imagina, você não levou seu filho para a escola dominical, o seu marido para a escola dominical não se importou com o culto de doutrina, bateram na porta, foram trabalhar no mesmo lugar, na mesma sessão, no mesmo ambiente, e a testemunha de Jeová discipulou alguém da sua casa. E depois que ele discipulou alguém da tua casa, esse alguém da tua casa vai ser o teu inimigo, não declarado. Mas ele vai começar a entender que tudo que você faz é herético, é errado, e vai te convidar para você fazer uma visita aqui ou acolá,
Um dia você cede, porque teu filho, teu marido, teu amigo, teu colega, né? Você cede e vai lá. Naquele dia a serpente te engana. Naquele dia você vê, puxa, o que tem aqui não tem lá, vou ficar por aqui mesmo. E assim as seitas vão se proliferando. Muitas vezes a congregação cristã no Brasil fez e faz isso. Eles fazem isso. Dificilmente você consegue trazer alguém da congregação cristã para um culto na Assembleia de Deus. Mas de vez em quando, vamos lá que nós vamos buscar a palavra hoje. E lá vai você. Chega lá, uma palavra emocionante, uma palavra emotiva, balança você um pouquinho, é algo bonito, é algo bem interessante, eu já fui participar lá, sei como que é. E aí você está naquele dia de crise da fé, né? Crise com os irmãos, crise no casamento, justo naquele dia a palavra é boa, porque de vez em quando eles pegam uma palavra boa, e aí você fala, então eu vou ficar por aqui mesmo. Ou, como eu acabei de dizer para vocês, teu marido é da comunicação cristã. E aí, para não ter conversa dentro de casa, né, controvérsia, ele começa a te evangelizar e dizer, não, lá onde você está é criatura, lá onde você está é seita. Então, o caminho certo é aqui. E um dia vai a esposa e cede e vai para a congregação cristã. Ou para os adventistas, ou para as testemunhas de Jeová, ou para outras igrejas que a gente vai colocar nomes aqui. O que o senhor acha disso? Isso é mesmo. Né? É desse jeito que acontece. É desse jeito que acontece. Nós temos então que saber que eles estão treinados, tá bem? E aí tem que, ó, já que eu estou aqui me defendendo, ó, para a própria defesa, eu tenho que fazer prevalecer a verdade, ó. Tendo conhecimento da verdade, poderemos combater os falsos ensinos, como também apresentar a verdade aos que necessitam. Não se trata de gostar ou não de estudar as outras religiões ou seitas. Trata-se do compromisso com a verdade diante de Deus e dos homens. No livro Heróis da Fé, tem um homem chamado Christmas Evans. Já ouviu falar dele? Christmas Evans. Christmas Evans, ele era um avivalista. Ele era um homem zarrão, grandão. Antes de se converter, ele era um homem briguento, acabou perdendo um olho por causa das brigas que ele tinha. Se converteu, de valentão do mundo para valentão de Jesus. E ele era um avivalista, ele gostava de ganhar as pessoas pela emoção, pela eloquência, pela maneira de ele falava com o Espírito Santo. E a igreja dele cresceu bastante. Mas um dia chegaram lá os moços, e esses moços também, avivalistas, tinham heresias. E no começo ele não se importou muito não, né? Porque é aquele negócio, né? Igrejas portas abertas, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás, dá a mão, dá a mão, dá a mão, e ficou por ali mesmo. Ficou por ali mesmo, uma oportunidade aqui, outra oportunidade lá, e esses meninos conseguiram a simpatia da igreja, e eles se tornaram carismáticos dentro da igreja, e o problema é que o avivamento de Cristo Nazaré começou a cair. Olha só, ele era avivado, a igreja era avivada. Com a heresia, o avivamento começou a cair. E Evans começou a perceber que não ia mais, não engatava mais, não ia. O que foi que aconteceu? Aí buscando a Deus, ele descobriu que os meninos estavam espalhando heresias dentro da igreja. E já não dava mais para combater os meninos abertamente. Por quê? Meninos carismáticos se enturmaram, já tinha ganhado uma espécie de ibope na igreja. Aí o Cristo Nazaré teve que fazer o seguinte, estudar doutrina para combater a heresia. Ele que não tinha se preocupado antes com isso, porque era só avivamento, teve que parar o avivamento para poder fazer a apologética. Ele teve que parar, até que ele foi combatendo a heresia, e combatendo a heresia aqui, combatendo a heresia lá, combatendo a heresia aqui, combatendo a heresia lá, e a igreja entrou no meio de uma celeuma, de uma confusão, o culto já não era mais o mesmo, o pastor já não estava mais na mesma espiritualidade, estava uma confusão na igreja, por causa que um pouquinho de fermento faz o quê? Leveda. Quero que é, por favor? Esse relógio não está... 8h49. 8h49, tem mais 10 minutos ainda. Aguenta aí, dá para terminar o raciocínio. Até que ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu voltar para a prática da oração,
porque ele estava muito envolvido com estudo teológico, com combater a heresia, e a igreja não ia. A igreja estava percebendo que tinha coisa errada com os meninos também. Aí lá foi o Cristo nas ervas e voltou para a prática da oração, entrou floresta dentro, num lugar muito gelado, e ele falou: Senhor, só saio daqui quando o fogo do Espírito Santo vier. E realmente passou uma madrugada de frio. E quando era mais ou menos de manhãzinha, 5, 6 horas da manhã, foi quando ele começou a sentir a presença de Deus de novo, com o poder que ele tinha de novo, e foi revestido de poder. Agora ele voltou com ortodoxia, doutrina bíblica e revestimento de poder. Aí ele começou de novo a pregar com o mesmo fervor que ele tinha, com a mesma eloquência, com a mesma graça, mas na direção da heresia, combatendo a heresia. Quer dizer, assim não é malhar em ferro frio. O que faltava para ele antes? Fogo do Espírito ou conhecimento da ortodoxia? Conhecimento da ortodoxia. Ele foi pego de calça curta, e aí o que ele fez? Estudou a teologia, estudou a doutrina e buscou o revestimento. Os dois juntos é uma benção mesmo. Quer dizer, você tem a arma de ataque e de defesa. Por que a gente estuda então? Eu estou estudando porque no dia que vierem me atacar, vão encontrar um paredão pela frente. E na hora que ameaçarem alguém do meu grupo, aí eu vou para cima direto. Vou em cima direto. De vez em quando eu estou no canal lá da Teologia de Fronteira, aí eu estou dando aula online. Aí entra um estudante de religiões várias por aí. O cara que tem a verdade insofismável, sabe? Sempre tem alguém que descobriu a verdade que eu não descobri. Aí ele entra no meu canal, dá uma saudação, daqui a pouco ele joga uma bomba atômica lá dentro. Aí eu já olho assim, aí eu já falo: ô amigo, que não. Esse canal aqui é só de ensinamento, não é de debate, nem de controvérsia, nem nada. Você quer ser mestre, você vai ser mestre em outro canal, com outras pessoas. Ah, mas o senhor não sei o que, eu já bloqueio eles, já falo: olha, não está embuçado, tá? Heresia dele é em outro canal. Quem quiser ir atrás dele, vai atrás dele. Porque se você ficar perdendo tempo com um herege, a tua fé, ó, ele te desvirtua. Você quer aprender a usar a teologia, meu irmão? Usa a teologia. Tem gente que é só controvérsia, não tem nada de verdade, é só para poder criar caso mesmo. Vamos para o café? Então vamos. Heresia é o quê? Heresia vem do grego haireses, significa preferência. Ato de um indivíduo ou grupo de se afastar da palavra de Deus, adotar as suas próprias ideias ou a de alguém. Ele abandona a verdade. Lá no século I, heresia era negar o evangelho pregado pelos apóstolos. Café.